Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. São as palavras do rei Davi. Nós meditamos um pouco nesse salmo pela manhã, e essas palavras ecoam no dia de hoje para nós bendizermos, glorificarmos ao nosso Deus. Primeiramente, é o dia do Senhor, o dia que Ele fez, e especialmente, sendo o dia do Senhor, o dia de nossa reunião solene, nosso culto de adoração ao nosso Deus. Então nós saudamos a cada um dos irmãos, os que estão aqui, que Deus abençoe, aos irmãos da congregação presbiteriana de Venturosa, que Deus abençoe, muito bom vê-los aqui, muito bom que vocês tenham vindo em paz, mas também os irmãos da nossa igreja, nossa irmã Roseane está conosco, também o casal Fernando e Daiane, que Deus abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Nós saudamos a todos, também quem está nos acompanhando através dessa transmissão. Já pude ver que além de alguns irmãos da nossa igreja, tem um irmão muito querido também lá de Recife. Ao término nós falamos em todos. Então, alguns irmãos de fora, pastor Milton César também nos acompanha e vai dar a sua palavra em nome do presbitério de Garanhuns. Logo em seguida, a nossa igreja, Igreja Presbiteriana da Pedra, está completando seus 18 anos. Nossa vontade, mais uma vez expressamos, seria de estar com a casa cheia, ou talvez até mais que cheia, não é isso, irmã Rosiane? Culto de festa, não iria sobrar espaço para ninguém, mas infelizmente estamos com um número limitado de pessoas, mas estamos aqui, glorificando ao nosso Deus e rogando que nos próximos anos nós continuemos juntos, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe você que está nos acompanhando. Nós vamos orar ao nosso Deus, glorificando a Ele com a nossa oração. Meu Deus e meu Pai, eu quero te dar graças por essa noite, por este momento em que estamos em Tua maravilhosa presença. Muitíssimo obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Esses anos que a Igreja Presbiteriana da Pedra tem trabalhado na linha de frente do Teu reino, do Evangelho de Cristo Jesus, e agora podemos olhar para trás. Teus servos, quem está aqui, quem está em casa, ou mesmo quem está em outra cidade, pode olhar para trás e dizer, como disse Samuel, até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem sido a nossa força. Por isso, nos juntamos com esse coro que Davi, o rei Davi, chamou, cantou no passado, para bendizer ao Senhor. Glorificar ao Senhor com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, nossa alma, nosso entendimento, todas as nossas forças. Te damos graças, Senhor, por este momento. E de uma forma especial também por podermos transmitir a Tua palavra. Agora, através da internet, que o Senhor abençoe, como bem orou o nosso presbítero João, para que funcionasse tudo certo, tudo bem hoje à noite. Mas também agora, através da Rádio Pedra FM, nós louvamos ao Teu nome, porque podemos anunciar a Tua palavra também neste momento, através deste canal de comunicação. Abençoa, Deus, este momento e as nossas vidas. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nesse início de culto, lembrando o que está na palavra do Senhor, lá em 1 João. 1 João, no início do culto nós sempre fazemos isso. 1 João nos traz essa palavra, dizendo que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. 1 João, capítulo 1, versículo 9. 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós nos colocamos diante do Senhor nosso Deus em oração, pedindo que Ele perdoe os nossos pecados e que Ele aceite o culto que nós queremos entregar individualmente ao Senhor, tanto aqui como você na sua casa. E isso só é possível como perdoados. Então vamos orar
E eu vou pedir que a nossa irmã Roseane, mesmo de onde ela está, com o microfone, faça essa oração de confissão e de adoração ao nosso Deus. Por favor. Pai querido, nessa noite nós queremos te adorar, ó Deus, porque tu és digno de louvor, Senhor. Queremos, ó Pai, nessa noite te dar graça, Senhor, porque as tuas misericórdias, Senhor, é sobre nós. E te pedimos também, Senhor, perdão dos nossos pecados, ó Deus. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor sabe, ó Deus, as nossas fraquezas, os nossos erros. Por isso queremos confessar a Ti nessa noite, Senhor, que precisamos da Tua misericórdia, do Teu perdão, Senhor. Nos perdoa, Senhor, e que possamos estar, ó Deus, com os nossos olhos fitos em Tua palavra, Deus, para não pecar, para não Te entristecer, Senhor. Que possamos, ó Deus, ter na nossa mente, no nosso coração a Tua palavra, Senhor, diariamente. E conhecendo a Tua palavra, Senhor, que muitas vezes nós evitamos de pecar. E, ó Deus, Tu, ó Pai, és esse Deus perdoador, esse Deus que lança fora, Deus, todas as nossas falhas, ó Deus, quando verdadeiramente nós confessamos. Por isso, nessa noite, nós te pedimos perdão, Senhor. E te agradecemos, Senhor, porque Tu, ó Deus, se fizeste pecado por nós, Tu, ó Deus, nos desse, ó Deus, a absolvição dos nossos pecados, ó Deus, através do Teu sangue. E por isso nós te louvamos, ó Deus. Te louvamos pelo perdão e porque a Tua graça, Senhor, nos alcançou. Louvado seja o Teu nome nesta noite, ó Deus, por cada vida aqui presente, pela Tua igreja ausente, Senhor, que o Senhor esteja da mesma forma abençoando, Pai, em nome de Jesus. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro e pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos fracos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Salmo de número 100 nos diz para celebrarmos com júbilo ao Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras.
Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Aleluia, glória ao nome do Senhor nosso Deus. Nós ainda vamos ser conduzidos com cânticos de louvor e adoração ao nosso Deus, nossas irmãs Érica e Duda, a congregação presbiteriana de Venturosa. Graça e paz a todos que estão nos assistindo por essa transmissão. Nesse momento iremos louvar a nosso Deus. Luz do mundo, viestes à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Deus, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde viestes à terra que criastes, por amor o pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. O Rei Jesus pagou o preço dos meus pecados lá na cruz. O Rei Jesus pagou o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim
chamou. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado o seu amor. Senhor, nós engrandecemos o teu santo nome. Deus, que o nosso louvor tenha chegado até o teu trono, Senhor. Possamos te louvar, Senhor, mesmo em nossas casas, Senhor. Possamos te louvar todo o nosso coração, com alegria, com a nossa vida, Senhor. Que possamos ter uma vida digna de louvor a Ti, Senhor. É assim que nós te exaltamos e te louvamos, Pai, no nome de Jesus. Amém. E aí, meu irmão? Cheguei de novo, tô por aqui. Estão me ouvindo? Tá saindo direitinho aí o som? O celular já apareceu, só um momento. Isso. Vai aparecer ali para nós também. E o homem é uma autarquia da nossa igreja, pastor Stuart, nosso amigo, amado irmão, vai nos ministrar a palavra do Senhor neste momento. A partir do momento que eu sair, Stuart, aí eu vou liberar o seu áudio para nós lhe ouvirmos daqui da igreja. Nós já Sim. conseguimos visualizar bem ali em cima, tá certo? Então, possivelmente, os irmãos em casa também. Então, nós vamos ter a ministração da palavra dessa forma e rogando ao nosso Deus que tudo continue funcionando muito. Isso. E aí, pessoal, estão conseguindo me ouvir já? Se estiverem conseguindo me ouvir aí, vocês dão um sinal, beleza? Rapaz, que maravilha. Esperando o retorno de vocês, sabe?
para ver se já estão me ouvindo. Se já estiverem, a gente começa nesse momento a transmissão e a ministração da palavra do Senhor. No aguardo aí, ver se vocês estão me ouvindo. Vamos lá. Sim? Muito bem. Vânia Bezerra já respondeu aqui. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite aos irmãos da Igreja Presbiteriana da Pedra ou de Pedra. Um dos dois, não é, irmãos? Que maravilha poder ter esse privilégio de poder, nesta data, ministrar a palavra do Senhor para vocês. 18 anos de organização de Igreja Presbiteriana da Pedra, mas vale salientar que essa igreja tem mais de 50 anos, porque antes ela era Igreja Presbiteriana Fundamentalista, depois houve essa imigração para a Igreja Presbiteriana do Brasil, e nós louvamos a Deus por esses amados irmãos, louvamos a Deus porque Deus é quem tem sustentado vocês, louvamos a Deus pela vida do nosso pastor Lebson, que eu tive a oportunidade de conhecer lá no seminário. Acho que quando eu estava entrando, ele já estava saindo, ele fazia terceiro ano, e nem nos aproximamos tanto, não foi, pastor Clebson? Mas graças a Deus, quando nos encontramos por aqui, fizemos aí esse elo de amizade muito bom, e uma maravilha poder estar aqui com vocês. Então, boa noite a alguns irmãos aqui. Felizmente, nós não estamos podendo ter esse contato físico. O meu prazer era poder estar aí com vocês, mas se Deus quiser, não vai faltar oportunidade. Mas não vou deixar aqui de dar uma boa noite a alguns irmãos. Eu gosto sempre dessa interação. Então, boa noite a você, Lígia Almeida. Boa noite a Osana. Boa noite, Elizabeth, Maria Raimundo, Cleito, Roseane, Jânio Carlos, Daniele, Júlio César, que sempre está conosco, Vânia Barros, Zilanda, Ana Paula Carvalho. Rapaz, que turma abençoada por aqui. Então você também pode ajudar para compartilhar essa live, já que tínhamos mais algumas pessoas aqui, não é? Mas graças a Deus, a internet, vamos pedir a Deus que ela consiga sustentar. Então, queridos, desde já agradecendo a Deus por esse convite especial, muito alegre, muito feliz. Estávamos aqui há pouco, aqui no culto da nossa igreja, aqui em Heliópolis também, online. Só fizemos terminar o culto, subimos para cá rapidinho para poder ter esse momento precioso com vocês. Então vamos abrir a palavra de Deus para a gente não demorar muito, e eu falo muito, viu, irmãos? Mas vou ver se hoje eu consigo falar menos de uma hora, em nome de Jesus. Vamos lá. Então, Salmo 79. Esse salmo aqui eu gosto muito desse salmo, já preguei nesse salmo outras vezes, e achei oportuno a gente falar um pouco sobre ele também nesta noite. Boa noite à irmã Miriam Felberg, boa noite a Osana Borges, Marcos Monteiro. Deus abençoe vocês, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o Salmo 79 diz assim, ele é um salmo que nós vamos dividi-lo em 3 partes, ele tem 13 versículos, certo? E eu vou pedir para você que está em casa, me acompanhando, aos irmãos aí que se encontram na Igreja da Pedra, que vocês permaneçam com as Bíblias abertas e me acompanhem para que a gente possa expor esse texto e rogar o Espírito Santo de Deus que ele possa falar aos nossos corações nesta noite mais uma vez, ok? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Boa noite, irmã Gilma também. Tem até gente da Bahia aqui, irmão. Louvado seja Deus. Assim diz o Salmo. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. Deram os cadáveres dos teus servos por cibo às aves dos céus, e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhes desse sepultura. Tornamo-nos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que nos odeiam. Até quando, Senhor, será para sempre a tua ira? Será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome.
porque eles devoraram a Jacó e lhes assolaram as moradas. Não recordes contra nós as iniquidades de nossos pais. Apressem-se ao nosso encontro as tuas misericórdias, pois estamos sobremodo abatidos. Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa-nos os pecados por amor do teu nome. Porque diriam as nações: onde está o seu Deus? Seja a nossa vista manifesta entre as nações a vingança do sangue que dos teus servos é derramado. Chegue a ti a tua presença, o gemido do cativo, consoante a grandeza do teu poder. Preserva os sentenciados à morte. Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes tanto o opróbrio com que te vituperam ou vituperaram. Quanto a nós, teu povo, ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças. De geração em geração proclamaremos os teus louvores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor, irmãos, nesse momento, e eu convido você que está em casa, que está aí na igreja, para que nesse momento nós possamos rogar ao Espírito Santo de Deus que ele possa estar falando aos nossos corações, que não seja apenas o conhecimento humano, mas que o Espírito Santo possa ir justamente aonde eu não posso ir e fazer assim uma obra maravilhosa em nossas vidas. Pois então, irmãos, oremos. Meu Pai, muito obrigado por mais uma vez termos essa bendita oportunidade de transmitir a Tua palavra. Isso é um privilégio, Deus, para nós. E neste momento, Deus, sublime, onde podemos comemorar mais um ano, Senhor, dessa igreja na Cidade da Pedra. Louvamos ao Teu nome, Deus, porque o Senhor tem sustentado o Teu rebanho lá. Porque o Senhor tem sustentado o Teu povo, ó Deus, mesmo diante das dificuldades que todos nós vivenciamos, mas nós nos alegramos porque mesmo em tempos, ó Deus, de confinamento, o teu povo, Senhor, para te adorar, para render graças ao teu nome, para render louvores ao Senhor. E nós te agradecemos por isso, Pai. Nós bendizemos o teu nome por causa da tua misericórdia, que o Senhor possa estar fazendo com que esse rebanho aí na Cidade da Pedra possa ser um rebanho frutífero, que o teu povo aí na Cidade da Pedra venha a cada dia se comprometer mais e mais com o Evangelho, que o teu povo entenda que eles são servos e discípulos teus e devem sim também fazer discípulos. Em nome de Jesus, usa, Senhor, do mais novo ao mais velho, para que mais pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Espírito Santo de Deus, nesse momento, fala aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, nós dependemos de Ti nesse momento e é assim que nós Te adoramos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Maravilha. Irmãos, se lhe fosse solicitado responder onde a Bíblia ensina sobre a santidade, qual versículo da Bíblia você talvez pregasse ou falasse sobre santidade? Martin Lloyd Jones, um famoso teólogo, não é? Um homem eloquente na palavra de Deus, escreveu vários livros, mas ele disse uma coisa interessante, que se fosse para nós entendermos sobre a santidade de Deus, era necessário que nós fôssemos até ao Calvário, porque Deus é tão santo, tão plenamente santo, que nada senão aquela terrível morte poderia tornar possível que nós fôssemos perdoados. A cruz é a sublime e mais sublime declaração da revelação da santidade de Deus. Pois até o seu próprio Filho, nem o próprio Deus não o poupou, mas já que ele decidiu levar os nossos pecados, ele foi punido pelos nossos pecados. Foi na cruz que Deus derramou a sua ira na pessoa do seu Filho pelo pecado da humanidade. Abacuque 1,13, queridos, nos diz que Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar de forma alguma o mal.
Deus é tão puro que ele não pode contemplar o mal. Todavia, o que nós vemos é que o povo de Deus não entendia isso. Este salmo, irmãos, que nós estamos e vamos meditar, ele fala justamente de um período quando o povo de Deus estava cativo na Babilônia. A palavra de Deus nos atesta em Deuteronômio 28, 52, que fala sobre as bênçãos decorrentes da obediência, mas também as maldições decorridas da desobediência. E uma das coisas que Deus tinha prometido ao povo era que se eles fossem rebeldes ao Senhor, que se eles não temessem ao Senhor, eles seriam castigados. E em Levítico 26, parece que esse castigo ele é ampliado porque o texto fala em uma total devastação que poderia haver ali no meio do povo de Deus. Quando nós olhamos para esse salmo, nós vemos que foi Asaf quem o escreveu, além do Salmo 57, do 73 ao 83. E a estrutura dos salmos, irmãos, eu gosto sempre, quando eu estou pregando nos salmos, falar um pouquinho sobre estas coisas. Porque nós temos algumas estruturas ou alguns tipos de salmos que são salmos de alegria, salmo de gratidão, salmo de retorno ao templo. E temos a variedade dos salmos, que certamente é a maior delas, que são os salmos de lamento. A estrutura, geralmente, dos salmos de lamento, eles começam com uma queixa, depois eles começam a refrear a queixa, mas clamar ao Senhor, e geralmente esse salmo finaliza com um ato de gratidão por aquilo que Deus fez por todo o seu povo e ainda pelos livramentos que ele fez. Todavia, quando nós olhamos para este salmo, irmãos, nós vemos que o povo de Deus estava sofrendo grande humilhação. Humilhação essa que não foi à toa, mas foi consequência dos pecados deles. Não foi algo que Deus estava punindo, castigando ou sadicamente gostando de ver os seus filhos sofrerem. Não. Mas certamente, irmãos, nós aprendemos que mesmo em tempos de caos, mesmo em tempos onde o sofrimento bate à nossa porta, é sempre bom nos lembrarmos que nós temos um Deus misericordioso, não um, mas o Deus misericordioso, o Deus que cuida de nós e o Deus que está aberto ao relacionamento quando os seus filhos ou o seu povo se arrepende dos seus pecados. A promessa de Deus para aqueles que estão distantes dele é sempre a promessa de restauração. E por que isso? Porque o Senhor estabeleceu desde a antiguidade uma aliança com o seu povo. E muitas vezes nós quebramos essa aliança, mas o Senhor sempre vem ao nosso encontro mais uma vez para retornar no cumprimento, digamos assim, desse pacto. Sabemos que muitas pessoas morreram por causa de sua rebeldia, todavia muitos restaram. Nós sabemos que muitas pessoas que serviram ao Senhor durante toda a vida, muitas pessoas que serviram ao Senhor até certamente aí na Cidade da Pedra, já partiram, mas muitos ficaram. E talvez muitos estejam vivendo uma vida também um pouco distante da presença do Senhor. Então eu queria convidar você nessa noite para que nós possamos refazer uma aliança com o Senhor nosso Deus. É sobre isso que eu quero conversar com vocês nesta noite, refazendo a aliança com o Senhor. E o texto nos apresenta algumas lições que nós devemos certamente atentar. Então, nessa primeira parte, nós vamos trabalhar do versículo 1 até o versículo 4, aonde nós vamos ver o lamento do povo ante o sofrimento. O lamento do salmista começa dizendo que, ó Deus, as nações invadiram a tua herança. E eu gosto de uma palavra do comentarista Matthew Henry, quando ele diz que nós estamos diante de uma triste queixa que é apresentada no tribunal celestial. O mundo é cheio de queixas, assim como a igreja também o é, pois ela não somente sofre com o mundo, mas é afligida por ele, como um lírio entre os espinheiros.
O povo tinha sido alvo da bênção de Deus, mas nesse momento agora o povo começa a gritar diante do Senhor que os inimigos invadiram as nossas terras. Nota-se aqui, irmãos, primariamente, um clamor desesperado de alguém que está necessitando urgentemente de socorro. Todavia, o que nós vemos na nação de Israel naqueles dias era um desastre moral, um desastre social e um desastre espiritual que as pessoas tinham enveredado em um caminho de desobediência diante do Senhor. É interessante que o clamor do salmista, irmãos, aponta para a desonra sofrida, a qual ele declara que a própria herança que Deus tinha entregue, e há de convir que nós, quando olhamos no passado, nós vamos ver que Deus tinha prometido uma terra a Abraão, e essa terra ela é conquistada já nos dias de Josué. Então a terra prometida era uma herança daquelas pessoas, mas aquela terra foi devastada e o povo de Deus foi levado para outra terra por causa da sua desobediência. O texto ainda continua nos dizendo, irmãos, em relação ao clamor de desgosto do salmista, quando ele diz: profanaram o teu santo templo. A ideia de chamar o templo aqui de santo, irmãos, é porque aqueles homens ímpios tinham feito aquilo que chamamos de sacrilégio. Eles tinham saqueado o templo do Senhor. E agora esse templo estava em um montão de ruínas. Aquilo que simbolizava a presença de Deus, aquilo que simbolizava o agir de Deus na vida do seu povo, agora estava em escombros. O versículo 2, irmãos, agora vai nos trazer algumas notícias, na verdade, informações de coisas terríveis que aconteceu no meio daquelas pessoas. E o texto vai dizer: deram os cadáveres dos teus servos por alimento, ou seja, possível, às aves dos céus e a carne dos teus santos. O povo de Deus agora, que se alimentava do maná que Deus que fez cair do céu, o povo agora tinha sido morto e eles estavam agora servindo de alimento para os animais. Pessoas que não foram dignas nem de ter um velório, nem de ter, por exemplo, um cortejo. Não, eles não tiveram essa dignidade. Certamente, até crentes piedosos, se nós pudermos olhar, talvez no meio dessa turma toda aqui, alguns sofreram também os danos por causa do pecado. A maior desonra, certamente, para uma pessoa naqueles dias, irmãos, era quando ele morresse e não tivesse direito nem a um sepultamento. Nós vamos ver isso claramente quando nós abrimos Jeremias 28, 18 a 19, quando fala sobre o rei Joaquim, rei de Judá, ímpio, desobediente à vontade de Deus. O texto nos diz que, como se sepulta uma jumenta, assim o sepultariam, arrastá-lo-iam e o lançariam para bem longe, para fora das pontas de Jerusalém. Nós vemos que esse homem foi morto, humilhado, era um rei, mas não teve direito nem a um sepultamento. Outro fato que nos chama a atenção em relação a um velório, irmãos, nós encontramos em 2 Samuel, capítulo 21, quando a Bíblia vai nos falar sobre uma querela, um problema sério que houve entre o povo de Israel e os gibeonitas. Quem eram os gibeonitas? Quando Josué está entrando na terra prometida, alguns homens chegam diante de Josué, dizendo que vinham de uma terra distante e vinham com suas sandálias bem usadas, envelhecidas, suas vestes também envelhecidas, mas só que eles se vestiram assim para enganar Josué. Josué não consulta ao Senhor e faz aliança com essas pessoas, dizendo que não as mataria, mas faria com que elas permanecessem vivas. E o que é que acontece, irmãos? Depois Josué descobre que os gibeonitas eram vizinhos dele, que tinham enganado, mas ele tinha feito uma aliança. Vocês não morrerão.
Todavia, quando o rei Saul, aquele rei ímpio que se afastou da vontade do Senhor, o texto nos diz que Saul matou muitos dos gibeonitas, quebrando o pacto que Josué tinha feito. O que é que acontece? Os gibeonitas aqui, depois da morte de Saul, reclamam a Davi, na verdade, que estava existindo uma seca já por longos anos diante do povo de Israel. E por que a seca? Davi consulta ao Senhor, e o Senhor vai lá e mostra a Davi que muitos daqueles homens tinham sido desonrados, aqueles homens tinham sido traídos por causa da aliança que Josué tinha feito. Aqueles homens, para quebrar agora a ira divina diante da família de Saul, aqueles homens agora chegam diante de Davi e pedem 7 pessoas da família de Saul para que elas fossem enforcadas. Rapaz, esse negócio é muito triste. O que é que acontece, irmãos? É que 2 filhos de uma mulher chamada Rispa, que era uma das mulheres de Saul, os filhos dela estão ali, no meio do tempo, enforcados, e aquela mãe, com o maior cuidado, chovendo no sol, não deixava que ave ou animal chegasse perto de seus filhos. Que desonra para aquela mãe, não poder nem fazer o sepultamento, mas o rei Davi ficou sabendo dessa história. E quando Davi ficou sabendo do cuidado dessa mãe com os seus filhos, mesmo depois de mortos, ela não apenas dá os restos mortais, ele não apenas entrega os restos mortais dos filhos, mas também de Saul e de alguns familiares. E aquela mulher ali teve dignidade agora para enterrar os seus filhos. Todavia, queridos amados irmãos, quando nós vemos a devastação aqui do povo de Israel, eles não tiveram direito a um velório, eles eram comidos pelos animais. Que situação deplorável aconteceu com o povo da aliança, com o povo que Deus escolheu, mas esse castigo já tinha sido predito. Não foi Deus que tinha um plano B para fazer o povo sofrer, não. O texto nos diz lá em Deuteronômio 28, 26, que o teu cadáver servirá de pasto a todas as aves dos céus e os animais da terra, e ninguém haverá que os espante. Os israelitas foram humilhados, perderam a sua dignidade, o sangue deles derramado como água, cadáveres insepultos, e todavia, porque eles se afastaram do Senhor. O versículo 4 diz: tornamo-nos o opróbrio, a vergonha dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam, irmãos. O povo de Deus que vivenciou tantos milagres que o Senhor os dera, esse povo agora está passando por vergonha, por escárnio. Vergonha aqui, irmãos, quando o texto fala, a palavrinha lá no hebraico, é a ideia de deboche. É como se as pessoas, os inimigos zombassem dele, no linguajar nos dias de hoje, tirasse onda e dissesse: e vocês não são os filhozinhos de Deus? Mas eles estavam sofrendo por causa do pecado deles. Texto para trazer a ideia, irmãos, de deboche, nós podemos ver que quando Raquel, esposa de Jacó, que era estéril, quando Deus tira ela da esterilidade, quando Deus rompe sua esterilidade, tira ela do vexame e livra ela do deboche que as outras mulheres tinham contra ela. Não obstante, a zombaria que o povo sofreu foi muito intensa, mas todavia, irmãos, uma zombaria merecida. Salmo 44, 13 diz assim: tu nos fazes opróbrio dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria aos que nos rodeiam. A vergonha que eles passaram foi por conta da idolatria, foi porque abandonaram a lei do Senhor. O Salmo 78, no verso 58 e 59, diz assim: pois provocaram com os seus altos e incitaram o zelo de Deus com as suas imagens de escultura. 59 diz assim: Deus ouviu isso e se indignou, e sobremodo se aborreceu com Israel. Os escárnios que eles sofreram foram consequência da desobediência. Com isso, queridos amados irmãos da Igreja Presbiteriana de Pedra e de tantas outras igrejas que aqui estão, tanto aqui de Pernambuco como até gente de outros estados aqui, não esqueçamos que desonrar a santidade de Deus
traz as devidas consequências. É assim que a história nos mostra ao declarar que os nossos pecados foram punidos em Jesus Cristo. Jesus Cristo, o misericordioso, o poderoso, aquele que sendo rico se fez pobre, aquele que sendo rei se fez servo, mas ele sofreu toda a indignação por amor a mim e a você. Jesus, todavia, irmãos, diferente do povo de Israel, sofreu injustamente, porque nele não havia pecado, nele não havia dolo, e nele colocaram um grande sofrimento, como a palavra de Deus nos ensina em Mateus 27, 29, dizendo que muitos escarneciam dele, batiam nele com um caniço, e todo esse sofrimento Jesus Cristo padeceu, para que a nova aliança fosse agora estabelecida com o seu povo. Jesus é o Deus que restaura a aliança com o Deus de Israel. Por isso é necessário, irmãos, que mesmo diante dos nossos pecados e erros cometidos, que nós retornemos, que nós refaçamos a nossa aliança com o Senhor. Nós dissemos, em primeiro lugar, que refazendo a aliança com o Senhor, falamos sobre um lamento ante o sofrimento, do verso 1 ao verso 4. Agora é uma parte mais extensa, mas eu vou tentar ser rápido também, que fala sobre o clamor por libertação. Então, lembrado da estrutura que eu disse? Primeiro existe a queixa e agora um clamor por libertação. E o texto começa, irmãos, com 3 perguntas, lá no verso 5. Você está com sua Bíblia aberta? Abra a Bíblia, meus irmãos. Sejamos como a turma de Bereia que analisava a Bíblia. Vamos lá. Diz assim um texto: até quando, Senhor? Até quando? Já é uma indagação porque está doendo, está ruim, está mal. E ele diz assim: será para sempre a tua ira? Arderá com fogo o teu zelo? Irmãos, quando eu olho para essa questão aqui, primeira coisa que eu enxergo é que o salmista não está atribuindo aquele problema, aquela devastação, não está dizendo que é o diabo que está perseguindo, não está dizendo isso não, mas ele questiona a Deus e diz: Senhor, é a tua ira que está sobre nós. É um grito de socorro estampado pelo salmista, porque a ira de Deus foi revelada diante da insensatez. O salmista reconhece que os ímpios aqui estavam sendo, sabe o que, irmãos? Instrumentos na mão de Deus para castigar e punir essa nação que tinha se afastado do Deus de Israel. Quando nós olhamos, irmãos, sobre o castigo e o levante da Babilônia contra o povo de Deus, Jeremias 27, 6, ele diz algo que nos choca às vezes. Olha o que é que diz o texto. Agora eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e também lhe dei os animais do campo para que os sirvam. É Deus falando com o povo: vocês pecaram contra mim, eu agora estou levantando um ímpio para punir vocês. Já que vocês não querem obedecer à minha aliança, vocês vão obedecer agora aos ímpios que não honram, que não me honram, que não me servem. Arderá. Existia um fogo ardente que estava consumindo aquele povo. E por que, irmãos, Deus estava fazendo isso? Olha só o que é que o texto diz. O texto vai nos dizer que tudo isso ele fazia por causa do zelo do seu nome. Esse foi um dos motivos que Deus permitiu que houvesse esse sofrimento. De Deus não se zomba, irmãos. Nós sabemos disso, aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Na versão corrigida, o texto lá de Gálatas 6 vem dizendo que Deus não se deixa escarnecer. Ainda que a sua ira, seu juízo santo, estivesse sendo derramado, a promessa que existia para esse mesmo povo era que eles não seriam derrotados eternamente, mas que haveria restauração. Zacarias 8, irmãos, é um texto muito lindo. Zacarias 8, a partir do verso 1, diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grandes zelos de Sião, e com grande indignação tenho zelos dela.
Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel, o monte do Senhor dos exércitos, o monte santo. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo por causa da sua muita idade. E é Deus prometendo ao seu povo que mesmo diante do sofrimento, ele traria restauração. Deus não permaneceria irado para sempre com o povo que ele escolheu. Ante a humilhação passada, agora o salmista começa a clamar. Ele muda agora a proposição de apenas clamar por libertação, e ele agora clama para que Deus possa estar trazendo agora a punição contra aqueles homens que tinham se levantado contra o povo de Deus. Versículo 6, está com a Bíblia aberta? Amém, igreja? Já viu esse negócio? Tem um pastor lá da Bahia, pastor Marcos André, que quando ele dava aula a gente lá no seminário, de vez em quando ele fazia amém ou não amém? Amém, né, irmãos? Está com a Bíblia aberta? Em nome de Jesus. Salmo 79, no verso 6, diz assim: derrama o teu furor sobre as nações que não conhecem, sobre os reinos que não invocam teu nome. Rapaz, a perspectiva do salmista muda. Não é apenas pedindo para que Deus cesse a ira, mas que agora ele transfira a ira, tire a ira de nós, do povo de Deus, e agora lance a ira sobre os inimigos. O seu povo agora reconhece de fato quem é que tem poder para livrá-los. O pedido é para que Deus derrame ira sobre as nações que os tinham humilhado, também sobre os reis que não invocavam o nome do Senhor. O povo agora clama ao Deus de Israel, diferentemente dos ímpios, irmãos, que muitas vezes olhavam para os montes. E esse texto aqui, essa aplicação do Salmo 121, eu particularmente, eu acho sensacional. Certa vez, irmãos, eu ouvindo um palestrante falar sobre isso, e aí ele falou assim, aí eu fui me aprofundar e vi que de fato tinha a ver o que ele dizia. Lá no Salmo 121, verso 1, o texto diz assim: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Beleza, o que é que o texto está querendo dizer? O que é que o texto está querendo dizer? Será que o pastor Milton está por aqui? Se ele estivesse por aqui, ele dizia, oxe, o que é que o texto está querendo dizer? Elevo os olhos para os montes. O salmista, ao sair da sua casa, ele olha para os montes de Israel, aonde existem ímpios, aonde existem idólatras, que sabe o que é que eles fazem? Eles queimam incenso aos seus deuses. São os deuses nos altos, quando a Bíblia fala. E agora o salmista olha para os altos e vê aquelas fumaças saindo e diz, de onde me virá o socorro? Disso? Dessa fumaça, desses ídolos? Não, o meu socorro vem do Senhor. O povo aqui começa a reconhecer, amados irmãos, que o socorro deles vinha do Deus de Israel. Versículo 7 diz assim, porque eles devoraram a Jacó e lhes assolaram as moradas. O pedido de vingança aqui, irmãos, está atrelado agora às coisas que aconteceram com ele. Jacó aqui significa toda a nação de Israel, é uma representatividade. Israel, que sempre foi protegido do Senhor, agora estava sendo motivo de escárnio, mas a vingança do Senhor estava por chegar àquela nação. O versículo 8 diz, não recordes contra nós as iniquidades de nossos pais, apressem-se ao nosso encontro, a tua misericórdia, pois estamos sobremodo abatidos. Essas pessoas agora que estavam distantes do Senhor, começam a dizer, Senhor, vem logo, que as tuas misericórdias possam nos alcançar. Nós estamos aflitos, irmãos, a aflição da ideia de pedido de socorro, de alguém que está passando por um sofrimento, e o sofrimento aqui era uma ferida aberta. Mas quem fez essa ferida? A Bíblia nos diz que há um bálsamo em Gileade. Aquele que fez a ferida é o mesmo que sara, irmãos. A palavra de Deus nos diz que Deus corrige aos filhos a quem ama. Aqueles que não recebem a disciplina do Senhor é porque esses não são filhos, mas são bastardos. O que eu aprendo aqui nesse texto, queridos irmãos, é que o salmista agora ele clama
pela misericórdia de Deus. E quando nós clamamos pela misericórdia de Deus, eu aprendo, irmãos, que Deus não faz conta dos pecados que nós cometemos anteriormente. Ainda que sejamos punidos por esses pecados, quando o Senhor nos perdoa, ainda que eles possam trazer algumas consequências para o nosso dia a dia, mas Deus lança esses pecados na profundeza do mar e coloca uma placa. Eu ouvi alguém dizendo isso: é proibido pescar, pecado perdoado, louvado seja Deus por isso. Às vezes nós estamos assim, irmãos, sofremos por causa dos nossos pecados. Vocês sabiam disso? Às vezes a gente pensa que nós não sofreremos as consequências. Ser perdoado é uma coisa e ter as consequências dos nossos maus atos é outra coisa. Eu às vezes tenho alguns exemplos, e um desses eu já dei até na igreja, mas eu vou dar um exemplo simples aqui. Um camarada que ele passou a vida inteira fumando Hollywood, ao Derby, ao Free, a tudo. A cigarro do Paraguai. Aí fumou. Quando estava lá com seus 50, 60 anos de idade, foi lá fazer o exame, que eu não sei como é o nome lá, fazer exame no pulmão, tirou uma ultrassom, sei lá como é que chama esse negócio. Mas está com câncer. Mas ele se converteu há 2 anos atrás e ele começa a se questionar: meu Deus, mas os meus pecados não foram perdoados e como é que agora eu estou com câncer? Os seus pecados foram perdoados, você não vai mais para o inferno. Agora as consequências dos nossos pecados, eles ficam, irmãos. Por isso que nós temos que ter muito cuidado para saber como nós agimos e como nós lidamos com as situações da vida. Porque muitas vezes podem trazer consequências, ainda que nós venhamos a ser perdoados. Por exemplo, o texto agora no verso 9 diz assim: assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso. Rapaz, que maravilha esse negócio. Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa-nos os pecados por amor do teu nome. Louvado seja Deus. Quando eu vejo esse texto agora, irmãos, quando eles pedem para que Deus assista eles, é um pedido de ajuda. E agora eu lembro, irmãos, de muitas pessoas que chegavam diante do próprio Senhor Jesus Cristo, pedindo ajuda a Ele, dizendo: Senhor, nos ajuda, Senhor, nós precisamos de Ti. Nós podemos ver, por exemplo, nós falamos esses dias nas lives aqui de oração, sobre Jairo, aquele chefe da sinagoga que chega diante de Jesus: Senhor, me ajuda, minha filha está à morte, e chega a notícia, ela morreu. Jesus Cristo disse: ela apenas dorme. Eu aprendo com isso, irmãos, que todos aqueles que pedem ajuda ao Senhor Jesus Cristo, nenhum fica sem resposta, ainda que a resposta possa não ser a nossa vontade. Nós vamos ver, irmãos, que a palavra agora fala: salva-nos pela glória do teu nome, Senhor. É pelo teu nome que nós pedimos que o Senhor nos salve, para que as nações não zombem de nós. O que o salmista está clamando aqui, irmãos, é para que a aliança seja renovada, aquilo que eles tinham quebrado, que agora possa voltar. E quando penso em voltar, irmãos, lembro lá do livro de Apocalipse, quando a palavra nos diz que existia ali uma igreja bem doutrinada, uma igreja que até lia a Bíblia, uma igreja que provava os falsos apóstolos, uma igreja boa. Mas olha que coisa interessante, o texto vai dizer assim: tenho, porém, contra ti, que vocês abandonaram o primeiro amor. Às vezes é necessário, irmãos, saber aonde nós caímos, porque às vezes nós possamos olhar para nós e acharmos que estamos de pé, quando na verdade nós já caímos há muito tempo. Lá em Apocalipse capítulo 3 me fala sobre a igreja de Sardes, e essa igreja me causa medo, porque a igreja diz assim: vocês têm nome de que estão vivas, mas vocês estão mortos. Vocês têm nome que estão vivos, mas vocês estão mortos, e a gente tem que ter cuidado com isso. Vamos mais um pouquinho para a gente andar. Versículo 10 diz assim: porque diriam as nações, onde está o Senhor Deus? Rapaz, eu gostei, o salmista aqui é desenrolado, irmãos. Às vezes, até quando a gente for orar, a gente tem que ter sabedoria na nossa oração. Olha o argumento que o salmista ele usa aqui diante do Senhor. Senhor, a ideia só não é abençoar a gente, mas o Senhor já pensou se o Senhor deixar a gente aqui nesse negócio, mortos, sofrendo, o que é que as outras nações vão dizer do Senhor? Rapaz, que cara desenrolado. Vão dizer assim: onde está o teu Deus?
seja a nossa vista manifesta entre as nações a vingança do seu sangue, do que os teus servos têm derramado. A ideia era, Senhor, o teu nome não pode ser escarnecido por causa dos nossos pecados, então, por amor do Senhor mesmo, faça alguma coisa, nos vinda, Senhor, age contra os nossos inimigos. E é interessante, queridos, que quando a gente chega lá em Apocalipse 6:9, ainda que seja um acontecimento que aconteceu no céu, o texto, pastor Clebson depois vai dar uma aula a vocês sobre esse texto aí. Apocalipse 6:9, que diz que algumas pessoas que tinham sido mortas por causa do evangelho estavam debaixo do altar e clamando a Deus também, dizendo, Senhor, até quando o Senhor não vai vingar a nossa morte daqueles que nos ofenderam, daqueles que nos mataram por causa do teu nome? Ou seja, existia ali um pedido de justiça. Com isso a gente não pode esquecer. Não esqueça, meu irmão e minha irmã, a vingança, ela pertence a Deus. É Ele quem retribui. O nosso papel é amar os amigos e amar os inimigos. E esse negócio às vezes não é fácil, porque amar quem me chama para tomar cafezinho em casa é bênção. Agora, irmãos, tomar café às vezes com aquela turma que só vive pisando no nosso calo, às vezes a gente não gosta não, mas isso é o segredo, é o valor que existe no cristianismo, em nós mostrarmos o amor aonde as pessoas mereciam ouvir ou receber do nosso ódio. Versículo 11 diz assim, chegue à tua presença o gemido do cativo, consoante a grandeza do teu poder, preserva-os, sentenciados à morte. O cativo aqui, irmãos, aqueles que estavam cativos agora, estão continuando gemendo pelo sofrimento. E às vezes, irmãos, esse negócio de gemer pelo sofrimento, a gente encontra na Bíblia outras situações de pessoas que gemiam diante da tristeza. Vocês estão lembrados de Ana? Ana é uma mulher crente, irmãos. Ana, esposa, eu acho que era de Elcana, e é um nome bonito, parece que é rimando. Isso mesmo. Ana, esposa de Elcana, tinha uma Penina no seu caminho. Penina conseguiu ter filhos, Ana não. O que era que acontecia com Ana, irmãos? Ana vivia gemendo diante do sofrimento, chorava em silêncio. Às vezes nós também choramos em silêncio. Às vezes nós gememos por causa das situações adversas que estão ao redor da nossa vida. Mas por que às vezes nós sofremos, irmãos? Sofremos também por causa do sistema e do mundo caído que nós vivemos. E nós temos que aprender a conviver com isso, para que não fiquemos frustrados diante de Deus, achando que Ele não está olhando para nós. Certamente Ele está, e não apenas olhando, mas agindo com providência. Nós vemos que o gemido de Ana surtiu efeito. A sinceridade do seu coração diante de Deus, o clamor daquela mulher, fez com que ela fosse ouvida pelo Senhor. E assim depois o Senhor lhe dá um monte de filhos lá, irmãos. Parecia mais que ia ter uma creche agora na casa de Ana. Versículo 12, o texto agora diz assim, retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes tanto o opróbrio com que te vituperaram. Eita, irmãos, aqui a vingança não é só uma vingança do um por um, não. Eles pedem que Deus, de fato, pesem a mão sobre aqueles inimigos. Lembre-se, a estrutura aqui da antiga aliança muda nesse sentido de como nós devemos tratar aquelas pessoas que nos ofendem. Jesus Cristo disse agora que se nós formos ofendidos, não perdoe apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eita, que beleza, irmãos. Não é fácil ser crente, não, irmãos. Um negócio é pesado, certo? Então vamos lá. O texto continua dizendo, o opróbrio daqueles que o envergonharam. Eles zombaram do Deus de Israel, eles maltrataram a menina dos olhos de Deus. Irmãos, eu aprendi uma coisa e tenho aprendido durante esse tempo de crente. Você que não é cristão, e esse monte de ímpio que existe aí no mundo, não mexa com a menina dos olhos de Deus, não. Que Deus não se agrada quem mexe nos filhos dele, não, irmãos. Aí é que tá. Deus é quem cuida de nós. Nós temos visto aí no meio da história reinos e mais reinos, potências mundiais que de uma hora para outra estão no chão, humilhados. Por quê?
porque Deus não se agrada quem mexe com a menina dos seus olhos. O texto aqui, irmãos, agora continua nos ensinando ainda que essa punição que eles iriam receber, de fato, parece até que foi uma resposta de oração, porque Deus se levanta veementemente contra o povo da Babilônia, levanta o império Medo-Persa e destrói, humilha Nabucodonosor, faz com que ele paste com os animais. Que humilhação para o homem que vivia ali na pomposidade do seu reinado. A pergunta talvez seja para nós: até quando, Senhor? Vou permanecer no sofrimento? O nosso papel diante dos obstáculos da vida é confiar, é retornar uma vida de adoração, é gemer na presença de Deus ante o sofrimento. Contudo, não esqueça que o guarda de Israel, ele não dormita e nem dorme. Nós estamos indo para o último aspecto, irmãos, do refazendo a aliança com o Senhor. Nós falamos que existiu no texto um lamento ante o sofrimento, um clamor por libertação e agora, irmãos, o retorno à adoração. Que maravilha o verso 13, olha lá. Depois de toda essa sequência de anunciados, ele diz: quanto a nós, maravilha, ele agora parece que se apodera da dignidade de ser filho e diz assim: quanto a nós, o teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças, de geração em geração proclamaremos os teus louvores. Louvado seja Deus. Quanto a nós, o teu povo e ovelhas do teu pasto, o povo que era rebelde, que não queria nada com Deus, o povo que estava até adorando a outros deuses, reino dividido, o caos no meio do povo de Israel, depois que a prensa vem sobre eles, eles se voltam para o Senhor e dizem assim: nós, Senhor, nós somos ovelhas tua, Deus, nós somos aqueles que pertencem ao teu rebanho, ao teu pasto. Isso é o reconhecimento agora, irmãos, que essas pessoas, de forma alguma, elas conseguiriam viver de novo sem a presença do Senhor. Esse povo era ovelha, irmãos, não era lobo. Esse povo conheceu agora a voz do pastor que estava o chamando. E quando falamos em pastor, vem logo à mente do Senhor Jesus Cristo. Talvez você que esteja me assistindo aqui à noite, talvez você diga: eu não estou entendendo muito essa questão. Mas entenda, toda ovelha conhece a voz do seu pastor. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas, e agora nós fazemos parte desse rebanho. Nós não ouvimos outros tipos de pastores que não seja o Senhor Jesus Cristo. É Ele quem nos chama e é a Ele que nós seguimos, porque nós também somos ovelhas do pasto do Senhor. Você, meu irmão e minha irmã que está aqui, você, meu irmão da igreja de pedra, você foi comprado por preço, você faz parte desse rebanho escolhido desde antes da fundação do mundo. E o texto vem dizendo que agora, por sermos parte desse rebanho, por termos sido escolhidos para fazer parte desse rebanho, o salmista agora se debruça nos braços do Senhor e disse: para sempre te daremos graças, para sempre renderemos louvores diante do Senhor. A nossa vida vai ser uma vida de eterna gratidão. O louvor não vai ser um louvor temporal, não vai ser um louvor, mas vai ser um louvor contínuo, independentemente do local, seja com quarentena ou sem quarentena. A nossa vida, a vida daquele povo estava agora reatando a aliança com o Senhor e dizendo: nós estamos aqui, Deus, para te servir, e isso de geração em geração, porque nós também proclamaremos os teus louvores. Proclamar os louvores do Senhor, irmãos, é viver uma vida de adoração, é viver uma vida de dependência, ainda que nós passemos por essa mesma rua do clamor, do lamento, mas é necessário que nós entendamos que a nossa vida não deve estar pautada nas circunstâncias ao nosso derredor. Ainda que algumas coisas estejam difíceis para nós, ainda que as coisas possam pesar sobre as nossas vidas, ainda que nós possamos estar passando por dificuldades nesse momento, e eu sei que muitos de nós estamos passando, não esqueça de dar graça, de louvar,
a Deus. Eu digo sempre, irmãos, tem um baiano lá, rapaz, que ele tem umas músicas que eu gostava, o irmão Lázaro lá, porque ele de vez em quando se atrapalha nas letras lá e diz cada besteira, mas ele tinha uma frase que ele dizia assim: vou passando pela prova dando glória a Deus. Ovelha que pertence ao Senhor, vive uma vida de gratidão, louvando e adorando o nome dele. Louvado seja Deus, irmãos. Quero apenas deixar aqui 3 aplicações práticas para você, meu irmão e minha irmã, que está aqui comigo. Lamente seus pecados diante de Deus. Aquela turma lamentou. Lamente. Quando chegar lá que o negócio estiver ruim, agora você lamente confessando também as coisas que você fez de errado. Às vezes a gente chega só diante do Senhor dizendo: mas Senhor, esse negócio está muito ruim. Mas está ruim por quê? Porque lá atrás eu construí parede torta, construí parede troncha, irmãos, eu pago as consequências dos meus atos também. Não pensem aqui que tu tinha que estar de terno, gravatinha, bonitinho. Que conversa, irmãos. Às vezes, por não ter vigiado, e eu sei que muitos de nós, às vezes, acontece isso, nós sofremos as consequências dos nossos atos e, às vezes, essas consequências demoram. Mas a ideia, irmãos, aqui é que nós apresentemos as nossas queixas diante de Deus, mas também que essas queixas não venham ser queixas só de coisas erradas que a gente fez, mas talvez também de momentos de provação que nós possamos estar vivenciando, porque Deus prova o seu povo. Deus certamente já provou muito a igreja em pedra. E por que Deus prova muitas vezes as nossas vidas, irmãos? Que é para a gente ser apurado no fogo. Quando bota no fogo, irmãos, toda a impureza vai embora. Quando o fogo da provação passa sobre as nossas vidas, é apenas nos purificando para que nós pareçamos um pouco mais com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que por nós foi subjugado pelos inimigos, que no momento mais profundo da vergonha lá na cruz, ele não cessou de clamar ao Pai. Devemos clamar ao Senhor. Mesmo que tenhamos errado, nós devemos dizer: Senhor, tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor, nesse momento que se chama hoje, ainda que eu tenha pisado na bola. Crente pisa na bola, irmãos? Vou até dar 5 segundos para você pensar aí. Pisa. A gente erra também, irmãos. Nós somos pecadores. Nós não estamos em uma redoma de vidro onde nós agora somos os perfeitos. Nada. Às vezes a gente pega mais do que um ímpio, às vezes. Em que sentido? Porque a gente conhece a verdade e eles não. Então, quando você também der aquela pisadinha na bola, o que é que você faz? Peça perdão a Deus. Diga: Senhor, me perdoa, mas levante sua cabeça. Sabe por que você deve levantar a cabeça? Porque a Bíblia diz que sobre a minha vida e sobre a sua vida, nós que já confessamos ao Senhor, não existe mais condenação, porque Cristo já encravou lá na cruz todo o nosso pecado. Então, irmãos, não esqueça, às vezes Deus permite que sejamos disciplinados, mas a disciplina do Senhor vem para nos levantar, vem para mostrar o amor dele que ele tem por nós, porque já pensou se ele fosse nosso Pai e não se preocupasse em nos corrigir quando erramos? Então, irmãos que estão aqui nessa noite, irmãos da igreja de pedra, não esqueçam, tá ruim? Pecou, clama a Deus, pede perdão, está tendo perseguição de inimigos, clama a Deus, pede que a justiça de Deus seja derramada na vida dessas pessoas, mas não esqueçamos que também é através da oração que nós devemos renovar nossa aliança com o Senhor. Segunda lição é que nós precisamos clamar ao Senhor com mais intensidade, sim. E por que isso, queridos? Não agora apresentando o nosso clamor, mas após reconhecer que a turma tinha errado do povo de Israel, sabe o que é que acontece, irmãos? Ele ficou perguntando até quando. E às vezes a gente está assim também, dizendo: Senhor, até quando? Não vai passar não esse negócio, é? Que perrengue eu estou passando na minha vida. Parece que todo dia, quanto mais eu oro, mais a coisa piora. Parece que quanto mais eu peço para que as pessoas se convertam na minha família, parece que elas ficam mais ímpias. O que é que a gente faz? Querido e amado irmão, em nome de Jesus Cristo, quando for 1h30 da manhã, eu vou estar indo dormir, se Deus quiser, porque meia-noite a gente tem uma programação de oração. Mas quando a gente vai dormir, que está no bem bom no cochilo, a Bíblia diz que o nosso Deus ele não dormita,
ele não dorme, ele cuida da gente. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Não esqueça, Deus não esqueceu de você. A única coisa que ele quer é que nós clamemos a ele, é que nós estejamos com o nosso coração rendido a ele. Ele quer, irmãos, que a gente não vive uma vida abatida. O Senhor quer ver o sorriso na nossa face, mas não o sorriso porque eu comprei um carro bom, uma moto boa, uma casa nova, não, mas o sorriso por ter a presença do Senhor em nossas vidas. Louvado seja Deus por isso. A terceira lição que eu deixo para os irmãos, e aqui termino, é que nós, eu e você, nós fomos comprados por preço e nós também somos ovelhas arrebanhadas pelo bom pastor. Jesus Cristo é aquele que nos resgatou. Ele deu a sua vida para que nós tenhamos vida. Nós agora temos a graça de viver uma vida de gratidão. Nós agora podemos viver uma alegria louvando a Deus. Já vi um monte de crente que não gosta de louvar a Deus, a maior preguiça, miserável. Deus tenha misericórdia. Louve a Deus com alegria. Adore ao Senhor com intensidade. Que dos seus lábios possam sair cânticos que agradem e exaltem ao Senhor. Cuidado, irmãos, para da mesma fonte não jorrar água doce e água salgada, beleza, queridos? Honre ao Senhor também com a sua voz, com o seu coração, com a sua adoração. E fazendo isso, irmãos, a gente vai estar reatando, renovando a nossa aliança com o Senhor. Você, aqui da Igreja Presbiteriana de Pedra, principalmente, e também os demais irmãos, eu queria dizer a vocês algo que vocês não esqueçam. É preciso nós renovarmos a aliança com Deus. Eu, quando fui me preparar para trazer essa palavra, eu disse, mas rapaz, estava bom de eu levar uma palavra só de aniversário, mas eu não encontrei nem aniversário assim, só o casamento lá. Eu digo, certamente o Senhor quer tratar com todos nós. Às vezes nós quebramos uma aliança lá atrás com o Senhor. Às vezes, irmãos, nós éramos mais fiéis, nós tínhamos mais prazer de servir a Deus. E a coisa foi arrefecendo. A gente vai esfriando aos poucos. E a gente vai acostumando com Jesus. Eu costumo dizer, irmãos, que nós não devemos nos acostumar com Jesus no sentido de tratá-lo como algo comum. Mas devemos sempre ter o vislumbre em nossa mente e em nossos olhos, que nós temos o Deus, Criador do céu e da terra, o Deus que comanda todas as coisas, que mandou o seu Filho, que é Deus, que mandou o Espírito Santo, que é Deus, e isso tudo existe também para a honra e glória de Deus, em benefício também de cada um de nós. Nós somos os beneficiários das bênçãos de Deus. Se Deus não quisesse, irmãos, ele não tinha criado nada, nenhum de nós existia, e ele era Deus do mesmo jeito. Mas por que ele decidiu te criar e me criar? Sabe para quê? Para que eu e você adore a ele, renda graça a ele, renda louvor ao nome dele. Que Deus abençoe a Igreja Presbiteriana de Pedra. 18 anos aí de muita bênção, gratidão ao Senhor. Não esqueçam, é dia de renovar a aliança. Você está afastado? Tem alguém aqui que está afastado do Senhor? É hora de retornar. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Deus, rapaz, tem Zilanda está dizendo aqui, minha esposa. O que, minha filha? Parece que tem um pessoal da rádio também aí, né? Rapaz, o povo da rádio, Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo aí. Que maravilha. Pastor Clebson, muito obrigado pelo convite. Foi maravilhoso ter esse contato com esse monte de gente aqui na rede social. Mas um dia, mesmo que ele não tenha me convidado ainda, mas eu vou me oferecer para um dia ir aí em Pedra, para a gente ter esse contato aí fisicamente com os irmãos. Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. Eu queria terminar com uma oração e passar a palavra para o pastor Clebson. Muito obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado, Deus, pela tua bondade, por esta igreja que completa mais um ano, que esse possa ser um de muitos que virão. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós nos colocamos na tua presença e queremos, neste dia, renovar mais uma vez a nossa aliança com o Senhor. Tu sabes, ó Deus, que nós não merecemos essa renovação, mas nós louvamos ao Senhor porque tu és o Deus que cuida de nós. E eu te peço que o Senhor possa estar trazendo alegria no coração de cada irmão.
Que o Senhor possa estar levantando aquele que está desanimado. Que o Senhor possa estar colocando temor em nossos corações para que entendamos que Tu és santo, santo, santo e por isso devemos ter respeito e viver uma vida digna na Tua presença. Obrigado, Deus, pela Tua bondade em nossas vidas. Louvamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Pastor Cleves, palavra toda sua, meu irmão. Glória a Deus. Muito obrigado, reverendo Stuart. Obrigado pela palavra. Deixa eu só virar a câmera aqui, porque tem algumas pessoas aqui, então vocês vão poder visualizar quem também está conosco essa noite. Maravilha. Então, a irmã Rosiane, casal Kleber e Edvânia, minha esposa e as crianças. A William, Fernando e Daiane, que Deus abençoe. Deus e nós vamos abençoe os terminar irmãos. logo em seguida com Érica e Duda louvando ao nosso Deus. Então, os irmãos que puderam vir esta noite, puderam estar conosco. Muito obrigado, reverendo Stuart. Obrigado pela palavra. Que Deus abençoe você, também o seu lar, sua família, irmã Zilanda, suas crianças. São bênção do Senhor, bênção em nossas vidas. Amém, meu Muitíssimo irmão. obrigado. Bênção. Também, como a sua esposa lembrou, mandei uma mensagem para ela e é bênção do Senhor. A mulher está aí para isso, né? Divânia, Amém. Jane e a outra esposa aqui, Daiane. As esposas estão aí para isso, para nos lembrar de algumas coisas. E aí, Bênção. os ouvintes da rádio Pedra FM, nós louvamos a Deus por você que está nos acompanhando até agora. Também pelo nosso amigo Veridiano, que nos cedeu esse espaço na rádio para divulgarmos, para veicularmos este culto. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Amém. Stuart, muitíssimo obrigado. Deus te abençoe, meu irmão. Bonitão ele, viu? O pessoal ainda está me vendo ali em cima, como eu lhe mostrei pela manhã. Tá certo? Glória a Deus, glória a Deus. Pastor Hernando, pastor Irineu Júnior, pastor Fernando, pastor Stuart, que participaram essa noite. Os irmãos que aqui estão, os presbíteros. O presbítero João esteve conosco pela manhã. Essa noite foi meio movimentada a internet, então o presbítero Marcelo não pôde, não participou, e aí, mas está de casa, em casa, nos ouvindo, nos acompanhando, juntamente com sua esposa Uira, que Deus abençoe. Diácono Olivan, diácono Neto e aqui conosco o diácono Kleber. Que Deus os abençoe. Nós vamos orar, terminando este momento, louvando ao nosso Deus por suas vidas. Em seguida nós vamos ainda, é um culto de festa, de adoração, então ainda vamos ser conduzidos com mais uma canção de louvor e adoração ao nosso Deus, e saudando a você que permanece conosco até este momento, também aos ouvintes da Rádio Pedra FM, muito obrigado por sua sintonia até este momento, que Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, meu Pai, eu quero te dar graças por esse dia. Obrigado, acima de tudo, porque é o dia do Senhor, mas também foi um dia de chuvas, um dia frio em nossa cidade, e lembramos o cântico, o hino que nos diz, que nos fala das chuvas de bênçãos. Teu servo, pastor Stuart, nos trouxe a tua palavra, nos exortando, mas também mostrando quem tu és. Como falamos pela manhã, és um Deus misericordioso. E como lemos esta noite, se pecarmos, nós devemos confessar e buscar o perdão do Senhor. Muitíssimo obrigado por isso. Concede-nos uma semana debaixo dos teus cuidados. Ó Deus, ainda estamos no meio dessa pandemia, não sabemos quando ela vai terminar, mas nós sabemos, nós cremos num Deus que pode todas as coisas. Por isso podemos clamar por uma semana de bênçãos, uma semana de paz, para aqueles que vão permanecer em casa, podem ficar em casa, que o Senhor os abençoe. Mas para aqueles que vão trabalhar, e a grande maioria dos que estão aqui vão trabalhar no dia de amanhã, seja o dia inteiro, seja um período ou outro, mas, ó Deus, clamamos a Tua bênção, a Tua misericórdia sobre cada um de nós. Também obrigado pela congregação presbiteriana de Venturosa, aqui representada
pelos irmãos e aqueles que estão nos ouvindo lá da congregação. Que o Senhor seja servido em os abençoar e também lhes dar uma semana de paz. Ó Deus, dizemos mais uma vez, como disse Samuel, até aqui o Senhor nos ajudou. Continua fortalecendo a tua igreja até a volta de Cristo. Muito obrigado pelos 18 anos de organização dessa igreja. E que venham mais e mais anos até o Senhor Jesus voltar. Mas que em todos eles haja o nosso louvor e a nossa gratidão ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus te oramos. Amém. Vamos ser conduzidos com mais um louvor. E aí estamos terminando este momento, essa transmissão. Amém, meus irmãos. E como o pastor Stuart falou, vamos louvar ao Senhor com alegria, porque estamos aqui na casa dele, estamos tendo o privilégio de estarmos louvando ao Senhor. E quando o pastor Clebson nos convidou para tocar aqui hoje, ele falou, pode tocar aquela música que vocês gostam. Então, é a música que a gente gosta, é a música que representa nosso UMP, e certamente estamos com muita saudade de vocês da UMP. Então, você que é da UMP e está nos assistindo, cante essa música conosco, quem souber também canta. Seu sangue, sua cruz, me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mas que vencedor eu sou, mas que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Seu sangue, sua cruz, me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas ele já venceu. Oh, oh. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. Seu véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mas que vencedor eu sou, mas que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Como era de se esperar, muita gente nessa transmissão. Que Deus abençoe.
Algumas comentaram, e as que comentaram, irmã Osana, Diácono Olivan, Dom Rezende, Uíra, Priscila, Elaine, Toinha, Catarina, Mary, Marcelo, Jane Maria, Elizabeth, Aline, irmã Rosiane, que aqui está. Comentário também especial da irmã Roselita, esposa do pastor, foi pastor dessa igreja, Atahualpa. Deus abençoe a irmã Roselita, Deus abençoe a Atahualpa. Também é de Eusa Cruz, Lígia, Marcos, Elinaldo, Valtênio, Gláucia, Gilma Oliveira, Maria Raimunda lá em Grajaú, a Sandra Liz, minha cunhada, lá em Brasília, Antônio Rufino e sua família em Águas Belas, todos que estiverem nos acompanhando também de Águas Belas, que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Agora, já no final também entrou, eu pude visualizar aqui, o missionário Severino Vilar, que Deus abençoe Severino, em nome do Senhor Jesus. Em nome desses, queremos saudar a todos. Boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez, pastor Stuart. Muito obrigado ao grupo de louvor aqui da Congregação Presbiteriana de Venturosa. Muito obrigado aos irmãos que puderam estar aqui conosco. Que Deus os abençoe. E mais uma vez, obrigado ao nosso amigo Veridiano por transmitir este culto através da rádio Nova Pedra FM. Ele está aí realmente a serviço da comunidade. Nós louvamos a Deus por essa rica oportunidade. Tenham todos uma boa semana. Fiquem na paz do nosso Deus. Aos pastores Hernando, José Hernando, pastor Fernando, pastor Stuart, que participaram, e pastor Milton, fiquem na paz também do nosso Deus. Deus os abençoe em nome de Jesus.